Hoje vamos fazer um prato simples com carne moída, o famoso rocambole. Sabe aquele que assamos no forno, que fica macio por dentro, com aquela casquinha crocante por fora e acompanhado com um purê? Já deu para imaginar? Na travessa eu já tenho 1 kg de carne moída e agora vamos começar a temperar a carne. Então eu vou colocar sal, pimenta do reino e cebola em flocos. Isso aqui é um tempero a gosto, você pode usar a quantidade que você gosta. E só uma observação, eu estou usando a cebola em flocos, mas você pode usar a cebola em pó também. E se for usar o creme de cebola, só tomar cuidado com a quantidade de sal que você vai colocar aqui, porque o creme de cebola ele já vem temperado. Agora a gente coloca o cheiro verde, um ovo, 1 colher de sopa bem generosa de maionese e 3 colheres de sopa de farofa. É aquela farofa que a gente usa para o churrasco, para feijoada. E agora é só misturar muito bem esses ingredientes. Misturou bem? Faz a prova do sal. Se precisar, você coloca mais um pouquinho de sal. É bom misturar muito bem, porque o ovo e a farofa é que vão dar a estrutura para o nosso rocambole. Agora, para abrir o nosso rocambole, é só pegar aquele saquinho que a gente usa para congelar alimentos e abrir aqui a lateral e também aqui o fundo desse saquinho. Feito isso, a gente vai colocar aqui na bancada e a gente vai colocar a massa aqui. Depois a gente cobre com outro saquinho e vamos usar o rolo e também as mãos para poder abrir bem essa massa de rocambole. Agora é só colocar a carne moída. Pode já ir colocando e dando umas apertadinhas, espalhando aqui sobre o saquinho. Que vai ficar mais fácil na hora de passar o rolo de macarrão. E já pode dar umas acertadas, que aí vai ficando mais fácil. Agora com outro saquinho a gente vai cobrir. Dá mais uma apertada. E agora com o rolo de macarrão a gente vai amassando essa base aqui do nosso rocambole. E vai fazendo uns acertos para não sair muito fora aqui do saquinho. O rocambole aberto ficou assim, usando as mãos também, colocando a carne aonde estava menos, fui preenchendo, passando o rolo até conseguir ficar desse jeito. Com a base do rocambole já pronta, agora a gente vai começar a rechear. Então é muito importante você deixar pelo menos 2 dedos em cada lateral e deixar uns 3 dedos aqui no final. Então eu vou começar depois na hora de enrolar, aqui que será o início desse rocambole. Então para o recheio do rocambole eu vou usar um tomate picado sem semente, aí vou espalhar ele aqui, mais aqui no meio, porque depois na hora de enrolar, acaba indo mais para as pontas. Agora, meia lata de ervilha. A mesma ideia, mais aqui no meio, deixando as laterais mais vazias. Agora, meia latinha de milho verde. Para deixar bem colorido o nosso rocambole. E agora a gente vai dar uma temperadinha, mas bem pouquinho, tá? Porque a gente já provou a nossa base do rocambole, já está, né, no ponto certo do sal. Então aqui é só um temperinho, só um salzinho por conta do tomate, a ervilha e o milho.
e o orégano. Eu gosto bastante de orégano, então aqui eu vou caprichar. Eu acho um tempero tão gostoso e dá um sabor tão bom na receita. Agora, bem espalhadinho, a gente vai colocar a mussarela. A mussarela pode ser ralada e pode ser em fatias também. A minha era uma peça, daquela peça pequena, por isso que é nesse formato aqui. A mussarela também você coloca mais aqui no meio. E a gosto também a quantidade. Na receita está 150 gramas, mas aí você coloca a quantidade que você acha que vai ficar melhor aí no rocambole. Isso aqui assadinho, derretido, fica muito bom. Deixa eu usar todas que eu tenho já aqui preparada. Ficou bonito, né? O nosso rocambole já recheado. Agora a gente vai enrolar o rocambole. Aproveitar que a gente está com esse saquinho aqui embaixo, a gente vai usar ele para auxiliar na hora de enrolar. Então a gente começa aqui, dando umas apertadinhas no começo. Aqui está o saquinho, ó, no começo. E ele vai nos auxiliar e jogando esta massa e já ir enrolando também. Sempre do meio para as beiradas, tá? Não faz muita força, mas sempre aqui a gente pressiona um pouquinho mais. Vendo? Já tá enrolando. Agora a gente vai mais uma vez com o saquinho desse jeito, bem delicado. Se sair algum recheio aqui na lateral, depois a gente vai colocando aqui no meio do rocambole. Vou puxar mais um pouquinho para cá. Agora mais uma enrolada. Olha como já vai ficando bonito. Agora aqui no final sai um pouquinho do nosso recheio. Então a gente vai colocar aqui para dentro. Isso é normal acontecer, mesmo que a gente deixe aquele espaço, isso sempre, na maioria das vezes, né? Vai sempre acontecer. Então a gente só coloca o recheio aqui para dentro, vai dando umas apertadinhas. E vamos fazer o final do nosso rocambole. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou aqui o final do rocambole já enrolado. Aqui eu tirei o saquinho só para vocês verem como que finalizou. Agora eu vou pré-aquecer o forno a 200 graus. Enquanto o forno pré-aquece, agora a gente vai fechar essas laterais aqui, ó. A gente vai dando só uma apertadinha para poder fechar o rocambole. A mesma coisa fazer do outro lado. O saquinho ficou até pequeno pro tamanho do rocambole, mas não tem problema não. É só ir apertando e fechando aqui com as pontas dos dedos, pro recheio, na hora de assar, o recheio não sair. E agora a gente vai levar o rocambole com muito cuidado para a vasilha que a gente vai usar para assar. E ainda com o saquinho a gente modela ele um pouquinho aqui nesse refratário. Dá mais umas apertadinhas. E agora a gente vai remover o saquinho com muito cuidado. Para o nosso rocambole não ressecar no forno, nós vamos passar 2 colheres de sopa de maionese. Agora é só espalhar bem aqui. Olha que rocambole bonito. Agora vamos levar para o forno, que está pré-aquecido a 200 graus por 1 hora. Ainda com o rocambole dentro do forno, vamos passar o molho de tomate
E aqui eu reservei 2 colheres de sopa de molho de tomate. E agora é só pincelar e deixar no forno na mesma temperatura por mais 10 minutos. E aqui está o nosso rocambole de carne moída. Olha o rocambole como ficou. Textura macia por dentro, com essa casquinha crocante por fora, com o purê e a saladinha. Uma refeição gostosa e muito fácil de fazer. Já comi o rocambole e estava uma delícia. Agora eu vou mostrar para vocês que a gente pode também congelar o rocambole, ou todo ele ou uma parte dele, e a gente pode manter no freezer por até 3 meses. É isso mesmo. Então, se sobrou rocambole, vamos congelar para a gente poder comer no outro dia. Como ele já está frio, então a gente vai fatiar ele. Já fatiei, agora a gente só vai afastar esses pedacinhos. Tá vendo? Ele fica bem firminho. Como a gente vai congelar essas fatias para elas não grudarem e você, a hora que você quiser comer, já está fácil para pegar. Então eu cortei alguns pedaços de papel alumínio e também papel manteiga. Qualquer um dos dois vai dar certo. Então eu vou começar com o papel alumínio, vou colocar aqui e aqui eu já vou colocando a primeira fatia. Aí eu vou usar o papel manteiga e o papel alumínio porque eu já deixei cortado os dois, mas pode ser um dos dois. A gente vai fazendo isso aqui, ó, intercalando papel alumínio e papel manteiga, ou só o papel alumínio, ou só o papel manteiga. Olha que bonito que ficou o rocambole. Ele ficou bem recheado, bem macio e com essa casquinha aqui, olha que delícia, gente. Vale muito a pena fazer. E o legal de congelar, porque fica guardadinho ali no freezer, né? Só colocar o nome, a data certinha. Precisou de uma mistura, um lanche rapidinho, é só tirar ele do freezer, deixar um pouquinho na geladeira, acho que cerca de 1 hora, mais ou menos, por aí. E aí você pode esquentar ele na air fry ou no micro-ondas. Aí você vê o que fica melhor para você. Olha que bacana. Fica bem organizadinho. Agora só vou etiquetar a vasilha, colocar a data que foi feito e colocar no freezer. Prontinho. É muito importante a gente etiquetar as comidas que estão no freezer. Mesmo que você seja bem organizada, sempre é bom colocar uma etiqueta.